Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 16/9, nós vamos meditar em Ezequiel, do capítulo 25 ao capítulo 27, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar hoje sobre a profecia de Amon. Isso mesmo, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. Diz aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: visto que tu disseste bem feito acerca do meu santuário, quando foi profanado, acerca da terra de Israel quando foi assolada e da casa de Judá quando foi para o exílio, eis que te entregarei ao poder dos filhos do Oriente. Estabelecerão em ti os seus acampamentos e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos, beberão o teu leite. Farei de Rabar uma estrebaria de camelos, e os filhos de Amon um curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: visto como bateste palma e pateastes, e com toda a malícia da tua alma te alegrastes na terra de Israel, eis que estendi a mão contra ti e te darei por despojo das nações. Eliminar-te-ei dentre os povos e te farei perecer dentre as terras. Acabarei de todo contigo e saberás que eu sou o Senhor. E aí, profecia contra Moabe. Assim diz o Senhor Deus: visto que, como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações, eis que abrirei o flanco de Moabe desde a cidade, desde as suas fronteiras, a glória da terra, Bet-Jesimote, Baal-Meon e Kiriataim, dá-luzei aos povos do Oriente em possessão, como também os filhos de Amon, para que destes não haja memória entre as nações. Também executarei juízo contra Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Então aqui estamos falando de profecia que não só o profeta Ezequiel vai narrar. Nós já vimos em Isaías capítulo 15 essa profecia também contra os amonitas, contra os moabitas, contra Edom, contra a Filistia, que nós vamos falar daqui a pouquinho, aqui no capítulo 25 ainda. Então, nós vimos Jeremias no capítulo 48, nós vamos ver daqui a pouco nos profetas menores, Amós, Sofonias, né? Falar sobre essas profecias aqui. Então, Deus, ele não tem 3, 4 palavras, ele tem uma palavra. E isso ele vai falar pela boca dos seus profetas, né? Então, a profecia contra Edom, que ele traz também aqui no capítulo 25, é: visto que Edom se ouve vingativamente para com a casa de Judá e se fez culpadíssima quando se vingou dela. Assim diz o Senhor: também estenderei a mão contra Edom e eliminarei dele homens e animais. Torná-lo-eis deserto, desde Temá até Dedã cairão a espada. Exercerei minha vingança contra Edom por intermédio do povo de Israel. Este fará em Edom segundo a minha ira, segundo o meu furor, e os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. E lembrando que os edomitas, eles são a descendência de Esaú e Israel a descendência de Jacó. Percebeu aí? Pois bem. Profecia contra a Filistia. Assim diz o Senhor: visto que os filisteus se houveram vingativamente com desprezo da alma e executaram vingança para destruir perpetuamente inimizade. E assim diz o Senhor: assim eu estendo a mão contra os filisteus e eliminarei os
queretitas e farei perecer o resto da costa do mar. Tomarei deles grande vingança, com furiosa repreensão, e saberão que eu sou o Senhor e que exerço a minha vingança sobre eles. Capítulo 6, profecia contra Tiro. No 10º ano, do 1º dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém, bem feito, será quebrada a porta dos povos. Abrir-se para mim, e me tornarei rico agora que ela está desolada. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Então, todos aqueles que executaram juízos contra Israel, Deus executará juízo contra eles. Olha só como começa, né? Você que aplaudiu, disse bem feito, sapateou, né? Diante da desgraça de Jerusalém, de Judá, de Samaria, de Israel, vocês também receberão. É isso que Deus está falando aqui. Pois bem, destruirá os muros de Tiro e deixarão abaixo as suas torres, e eu varrerei o seu pó e farei dela penha descalvada. Suas filhas que estarão no continente serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor: eis que trarei contra Tiro Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte, rei dos reis, com cavalos, carros, cavaleiros, com multidão e muitos povos, né? Então, mais uma vez aqui, Deus traz, né, essa condenação sobre Tiro. Veja só o que ele fala. Assim diz o Senhor a Tiro: não tremerão as terras do mar com o estrondo da tua queda, quando gemerem os transpassados, quando se fizer espantosa a matança no meio de ti. Todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, tirarão de si os seus mantos, despirão as suas vestes bordadas e estremecerão a cada momento por causa de ti, pasmarão. Levantarão lamentação sobre ti e dirão: como perecesse, ó bem povoados, afamados, cidades que foste forte no mar, tu e os teus moradores, que atemorizaste a todos os visitantes. Agora estremecerão as ilhas do dia da tua queda. As ilhas que estão no mar turbar-se-ão com a tua saída. Porque assim diz o Senhor: quando eu te fizer cidade assolada, como as cidades que não habitam, quando eu fizer vir sobre ti as ondas do mar e as muitas águas te cobrirem, então te farei descer com os que desce a cova, ao povo antigo, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos, antigo, como os que descem a cova, para que não sejas habitada. E criarei coisas gloriosas na terra dos viventes. Farei de ti grande espanto, e já não serás. Quando te buscarem, jamais será achada, diz o Senhor. Interessante que aqui a respeito de Tiro, Apocalipse 18 também vai trazer sobre essa destruição de Tiro, né? E no capítulo 27 nós vamos ter a lamentação, é isso mesmo, de Ezequiel sobre isso, sobre Tiro. Porque, gente, Tiro era uma importante cidade, né? Nós podemos ver que essa profecia de Tiro é datada de 587, 586, no ano da queda de Jerusalém. Então, eles eram um povo muito próspero ali da costa do Mediterrâneo, né? Do lado norte de Israel. Era um quartel-general, né? Muito bem estabelecido, ele era império
império no comércio fenício. Então, nós podemos ver que neles havia um espírito de empreendedorismo. Eles eram um povo destemido, que venciam, eram famosos com as suas negociações. Isso mesmo, eles eram poderosos, eles dominavam, você percebeu isso? Eles dominavam, né, o comércio marítimo, mediterrâneo. Então, isso aconteceu, né, foi uma construção por séculos, eles foram esse império. Então, daí dá para você perceber, né, como é forte essa profecia contra Tiro e o porquê dessa lamentação aqui do capítulo 27. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, filho do homem, levanta lamentação sobre Tiro e diz: Tiro, que habita nas estradas do mar e negocia com os povos em muitas terras do mar, assim diz o Senhor. Ó Tiro, tu dizes: eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os meus limites, os que edificaram e aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os teus convés de cipreste, de senir, trouxeram cedros do Líbano para te fazer mastro, fizeram os teus remos de carvalho, de Bazã, e os teus bancos fizeram de marfim engastado em pinho da trilha dos Quiteus, da ilha dos Quiteus. De linho fino, bordado do Egito, era a tua vela para servir de estandarte. Azul púrpura nas ilhas de Elisá eram o teu todo. Então você percebeu aqui a grandeza desse porto, dessa cidade, né, deste lugar chamado Tiro? Pois bem, os moradores de Sidom, de Arvade, foram os teus remeiros, os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti. Esses foram os teus pilotos. Os anciões de Gebal e os sábios foram em ti os teus galafates. Todos os navios do mar, os marinheiros, se acharam em ti para trocar as suas mercadorias. Os persas, os lídios, os putes, acharam em teu exército e eram teus homens de guerra. Escudo, capacete, penduravam em ti, manifestavam a sua glória, né? Tarsis, era uma cidade de Tiro, negociava contigo por causa da abundância de toda a sorte de riqueza. Trabalhavam pelos seus mercadores de prata, ferro, estanho e chumbo, né? Então você percebe, lembra de Tarsis, né? Javã, Tubal, Meseque eram os teus mercadores. Em troca das tuas mercadorias davam escravos, objetos de bronze, metais preciosos. Os da casa de Torgama, em troca das suas mercadorias, davam cavalos, ginete, mulo. Os filhos de Dan eram os teus mercadores. Do mar era o mercado das tuas manufaturas. Em troca traziam destes marfim, madeira de ébano. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas. Por tuas mercadorias, eles davam esmeralda, púrpura, obras bordadas, linho fino, coral e pedras preciosas. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias trocavam trigo, confetes, mel, azeite, bálsamo. Então, capítulo 27, ele vai mostrando, né, a dimensão de todos aqueles que eram envolvidos com Tiro. Então, quando há destruição de Tiro, todos esses são afetados, né? Então, a Arábia, ele fala da Arábia aqui no versículo 21, né? Os príncipes de Quedar eram mercadores ao teu serviço, negociavam contigo com cordeiros, carneiros, bodes,
né? Então, havia todo tipo de negociação aqui nesse local chamado Tiro, né? Então, ele vai colocando aqui que eles tinham toda sorte de mercadoria, fala no versículo 24, em pano de púrpura, bordado, tapete, todas as cores, cordas, traçados, né? Eles eram referências, né? Era realmente um comércio muito poderoso. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas para as tuas mercadorias, e te enriqueceste e ficasse muito famosa no coração dos mares. E essa fama, essa prepotência toda é trazida lá em Apocalipse, capítulo 18. Os teus remeros te conduziram sobre grandes águas, vento oriental se quebrou no coração dos mares. As tuas riquezas, as tuas mercadorias, os teus bens, os teus marinheiros, os teus pilotos, olha só, o estrondo da gritaria dos teus pilotos tremerão as praias. Então, quando as tuas mercadorias eram exportadas pelos mares, fartastes a muitos povos. Com a multidão das tuas riquezas, do teu negócio, enriqueceste os reis da terra. Todos os moradores da terra, dos mares, se espantam por tua causa, e os seus reis tremem sobremaneira, e estão com o rosto perturbado. Os mercadores dentre os povos assobiam contra ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida. E hoje nós podemos testemunhar que tu és o Deus e tu és o Todo-Poderoso. Não há nada, Senhor, que subsiste a ti. Tu és o Deus poderoso e nós queremos nos render a ti. Queremos declarar que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, e que queremos sim ouvir a tua voz e sermos obedientes a ela. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo, aquele joinha, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Deus te abençoe.